E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos abordar a atualidade da carta aos Efésios na vida dos cristãos. Para isso, nós vamos conversar agora com o padre Fabrício Damasceno, ele que é integrante da Comissão Bíblica Arquidiocesana. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, falar então sobre esse tema que é tão importante para a nossa igreja. Olá, Joyce. Grande alegria de estar com vocês mais uma vez no programa Em Tuas Mãos e com cada um dos telespectadores. Padre, eu gostaria então que o senhor iniciasse falando para a gente o que é a Carta aos Efésios. Bem, a Carta aos Efésios, embora chamada de carta ou muitas vezes de epístola, porque é a mesma coisa, indica para nós um escrito circular na época do início da igreja, em que o autor da carta desejava de uma maneira muito especial fazer recomendações às comunidades. Obviamente, como é uma carta tida como circular na época, e nós a estamos trabalhando de uma maneira bem incisiva por causa da motivação que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil indica para nós um escrito assim, para que nós, como você bem o disse, pudéssemos fazer uma atualização da carta, trazer o seu conteúdo para uma aplicabilidade prática dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida eclesial, nossa vida de igreja. Dentro dessa perspectiva, a chamada carta, embora seja um escrito circular, procurava fazer uma ênfase toda especial àquilo que há de central dentro dela, que é uma promoção da unidade da igreja. A igreja que deva ser una, que deva ser realmente unida no mesmo propósito, que é o propósito da evangelização. E é por causa disso que, de uma forma também muito própria, a gente tem cartas consideradas do próprio punho de São Paulo, cartas chamadas de protocanônicas, quer dizer, as primeiras cartas que foram tidas como inspiradas e reveladas por Deus e que começaram a fazer parte do nosso mundo do Novo Testamento, como assim chamamos. E existiram cartas que tiveram colaboradores de Paulo, justamente ajudando o próprio Paulo nessa difusão de mensagem às comunidades cristãs. Existia uma situação muito comum na época em que Efésios foi escrita, que era justamente o de fazer com que uma determinada personagem desse autoridade a um escrito, até então por um anônimo ou por uma pessoa até então desconhecida. Então esse colaborador de Paulo, que na sua grande parte os estudiosos dizem que escreveu Efésios, foi muito influenciado por Paulo. Teve justamente a possibilidade de, inclusive, fazer com que, ao longo do tempo, o próprio Paulo viesse a dar autoridade ao escrito. Então, dizer que não é de São Paulo, nós o dizemos quase como que entre aspas, porque embora não tenha sido do próprio punho de Paulo, mas veio de toda a sua ideia, veio de toda a sua mensagem. Podemos dizer, é uma continuidade do pensamento paulino. Padre, e qual era o contexto do mundo, naquela época em que essa carta aos Efésios foi escrita? Bem, o contexto da carta é o contexto do Império Romano. Afinal de contas, a datação dos primeiros escritos, ou podemos assim dizer, dos escritos ditos paulinos de uma forma geral, fica dentro do bojo do poder romano. O que eu quero dizer com isso é que a chamada Carta aos Efésios foi gestada dentro de uma situação de dominação. E por causa disso, essa mesma situação de dominação previa que os cristãos tivessem certas posturas. Para quê? Primeiro, para que não se vissem, de alguma forma, mais perseguidos do que eles já estavam sendo perseguidos. Afinal de contas, quem tinha fundado a fé cristã tinha sido um condenado do Império Romano por volta do ano 30, mais ou menos, 35, e ali naquela região eles tiveram uma crucifixão daquele chamado condenado do Império. Ora,
ele era tido como um bandido. E, obviamente, infelizmente, os seus seguidores, para o Império Romano, foram tidos, aliás, como bandidos, como pessoas não gratas, personas não gratas. Por quê? Porque estas mesmas pessoas, elas eram seguidoras de alguém que tinha sido traidor, na visão romana, do próprio império. Por causa disso, algumas posturas deveriam ser cuidadas, e uma delas era justamente o da unidade. Afinal de contas, eles se viriam mais fortes se estivessem unidos, se estivessem congregados, se estivessem mais próximos. Nessa situação, era fundamental que as comunidades da Ásia Menor, principalmente, se vissem cada vez mais coesas, mais unidas, para que assim se fortalecessem mais e conseguissem resistir às investidas de perseguição e, obviamente, de morte que o Império lhes impunha. Padre, a carta, apesar de já ter mais de 2000 anos, ela ainda continua atual, né? Como nós cristãos devemos combater os males que assolam a humanidade hoje. O grande bom conselho, Joyce e nossos telespectadores, é que, assim como no início da igreja se pedia unidade, é claro que ao longo dos séculos e dos anos, nós também fomos muito atingidos por uma falta de unidade. Então é fundamental que nós nos tornemos também mais unidos, mais coesos, a fim de formar uma nova humanidade, assim, a fim de criarmos pela nossa unidade esse vínculo tal em que nós sejamos de fato um espelho da pessoa de Jesus, nosso Senhor. Então, mais do que nunca, para nós que vivemos na nossa igreja, somos convidados a, como pessoas humanas, dentro de uma sociedade também humana, vivermos de tal forma unidos na nossa fé, vivermos de tal forma em consenso, em ideais que nos sejam fundamentais com relação à fé cristã, com relação à nossa profissão também católica, que nos leve de verdade a uma mudança da sociedade. Numa sociedade que infelizmente é muito fragmentada, uma sociedade que às vezes é muito dividida. Então o grande bom conselho da carta é justamente que nós nos tornemos unos, uma nova humanidade através da nossa própria união em Cristo Jesus, nosso Senhor. É dele que brota esta unidade. Padre, e como nos tornarmos então novos homens, mulheres, revestidos desta santidade, como diz, a carta aos Efésios? A nossa principal função enquanto cristãos que somos é fazer o seguimento de Jesus, nosso Senhor. E este seguimento significa revestir-nos das mesmas virtudes e do mesmo projeto que outrora Jesus, o Cristo, nos propôs. Jesus de Nazaré, a quem todos depois chamamos o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias esperado. Então ele nos vai dar a roupagem nova da humanidade. Ele se torna pessoa humana para que nós nos tornemos humanos de fato. Porque até então a nossa humanidade se fragilizava pelos erros e pelas distâncias. Mas em Jesus, assim nos diz o Escrito, nós nos devemos revestir dele. Ele é o paradigma, ele é o protótipo por excelência, ele é o modelo por excelência. Então, a nossa vestimenta enquanto cristãos deverá ser na moldura de Cristo Jesus. Porque na medida em que nos aproximamos dele, nos tornamos nova humanidade. Padre, e quais os exercícios nós, enquanto cristãos, devemos fazer no nosso dia a dia para fortalecer a nossa fé e seguir, esses ensinamentos que estão na carta aos Efésios? Mudando uma perspectiva de postura, Joyce e telespectadores, porque afinal de contas, nós não somos chamados a uma vivência ensimesmada, voltadas para nós mesmos. Mas já que temos um modelo que é Cristo Jesus, primeiro mudar a nossa postura. Como? Fazer com que as nossas lidar socialmente seja algo que extrapole as nossas redes sociais, que nós tenhamos uma vivência mais sólida daquilo que nós chamaríamos a convivência.
Então nós pretendemos mudar esse jeito de conviver, de viver de maneira diferenciada. Uma segunda coisa é arquitetar ou planejar métodos ou ações que nos levem a essa maior unidade. Infelizmente, como dizia anteriormente, poderíamos estar fragmentados, poderíamos estar muito divididos. Então é fundamental que nós pensemos em métodos que nos aproximem mais, que nos leve a observar aquilo que é essencial na questão humana de Jesus, para que assim nos tornemos uma nova humanidade. E, em suma, fazer essa mudança como critério a partir da base, a partir da família, a partir do nosso ambiente de trabalho, a partir da nossa escola, dos bancos de faculdade, universidades e também, obviamente, nos momentos de lazer, nos momentos lúdicos que a gente tem, que no todo formam a vida da gente. Afinal de contas, você pelo trabalho, nós pelo trabalho, os estudantes pelos estudos e toda a sociedade humana tendo essa consciência de unidade, teremos uma nova humanidade. Nós vivemos muito divididos, nós vivemos às vezes muito em guerra e nos esquecemos que se formos mais unidos, seremos mais felizes. Então, Padre, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada por esclarecer sobre essa temática, sobre esse assunto que é tão importante e não deixa também de ser atual para a nossa igreja. Não há de que, Joyce, não há de que ao programa Em Tuas Mãos, que nós só temos a agradecer pelo bom serviço. Afinal de contas, vocês, como programa, também são um bom conselho.